essa noite nos reunimos para cultuar ao Senhor, para lhe prestar o culto que lhe é devido e também agradecer pelas suas ricas e imensas bênçãos que Ele, o Senhor, tem derramado sobre cada um de nós, sobre as famílias, sobre irmãos e irmãs e todos aqueles que têm o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador das suas vidas. O Salmo 118, verso 28 e 29, nos diz o seguinte: Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Com essas palavras, vamos fazer uma oração nesse instante. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Senhor, virtualmente, ó Pai, na tua presença, para te louvar e te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus grandes feitos, ó Pai amado, que tu tem feito nas nossas vidas, ó Senhor. São feitos maravilhosos, ó Pai, porque são expressões do seu caráter, ó Pai, são expressões do seu amor na vida de cada um de seus filhos e de suas filhas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo, ó Pai, tudo quanto tu tem feito em nossas vidas, ó Senhor. E que possamos, ó Senhor, nesse instante em que nós nos reunimos, ó Pai, reconhecer e adorar a Ti, ó Pai, o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por esse momento. E que tu, Senhor, através do teu Espírito Santo, inspire a cada um de nós a te louvar, a te adorar e a bendizer o teu excelso nome mais e mais e mais vezes. Pois é em nome de Jesus que nós assim oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, igreja. Leitura bíblica do Antigo Testamento. Encontra-se no livro de Salmo, capítulo 37, versos do 1 ao 5. Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo o fará. Amém, igreja? Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
maus eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Muito obrigada, ó Deus, por este momento, ó Pai, por estar diante de Ti, ó Pai. Muito obrigada, ó Deus, pelo Teu cuidado sobre cada um de nós. Muito obrigada, ó Deus, pelo Teu povo que está reunido nesta hora, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai, por podermos Te adorar, Senhor. Muito obrigada, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Ó Deus, eu quero Te pedir nesta hora, ó Pai, pelo Teu povo que está reunido nesta hora, ó Pai. Quero Te pedir, ó Pai, pela nossa igreja, Senhor. Ó Deus, visita, ó Pai, a cada um, ó Pai, que não se encontra presente nesta hora, ó Pai. Ó Deus, sei com os que estão enfermos, que o Senhor possa estar visitando nesta noite, ó Pai. Dando a cura, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Ó Deus, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor, ó Pai, dá-me sabedoria a cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia buscar a Tua presença, Senhor. Que nós possamos, Senhor, a cada dia viver em santidade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai. Ó Deus, eu quero Te pedir, ó Pai, pelos que estão, ó Pai, na direção deste trabalho nesta hora, ó Pai. Quero Te pedir pelo reverendo Marcelo, ó Pai, os presbíteros, ó Pai.
Oh Deus, muito obrigado pela vida do teu povo, Pai. Oh Deus, tudo eu quero te pedir, oh Deus, e te agradecer pelo nome e o amor do teu Filho Jesus, com perdão dos meus pecados, hoje e por todo sempre. Amém, Jesus. Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura agora no Novo Testamento em Filipenses, do capítulo 4, do versículo 4 ao 7, que diz: Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? Em teus braços vou me entregar, os meus medos deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Aleluia. Em teus braços me entregar, os meus medos aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti, toma o seu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse
lugar, em tua presença me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que salva, Jesus. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te dou por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Quero, Senhor, nesse momento, te pedir que o Senhor venha iluminar este culto, abençoando, Senhor, a vida do pastor que vai ministrar a palavra, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Quero, meu Pai, te pedir em favor, Senhor, das pessoas que estão necessitadas de Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, suprir as necessidades de cada uma delas, meu Pai. Quero te pedir que o Senhor nos dê uma semana de paz para cada um de nós, meu Pai. Tudo que te peço, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Lá vamos acompanhar a leitura que será feita dos versículos 25 ao 34. E a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que o Senhor nos abençoe através da reflexão dessa palavra que foi lido neste instante. A ansiedade é um mal que permeia os nossos dias. Muitas pessoas que vivem hoje vivem ansiosas, vivem de uma forma que dificultam o seu próprio viver natural, viver com tranquilidade, viver de uma forma não tão pesada, viver mais livre de algumas coisas. A ansiedade hoje ela está no topo dos grandes males que afligem a sociedade dos nossos dias. Hoje temos aí, por exemplo, o problema sanitário que nós vivemos, né? Problema de pandemia, que gera também, né? A doença em si acaba gerando problemas de ansiedade em todas as pessoas em torno do globo. Né? Temos aí acontecimentos diferentes a esse, acontecimentos pavorosos, né? Seja na política, seja na saúde, né? Seja na economia, educação, né?
que leva e tem levado, sim, muitas pessoas, inúmeras pessoas, podemos dizer, a se preocuparem com a segurança, a se preocuparem com o futuro. Mesmo entre os crentes, né? Mesmo entre os cristãos, há os que se deixam dominar pela ânsia, se deixam dominar pela agitação, pelo medo, e dessa forma acabam anulando a fé em Cristo Jesus nas suas vidas. O Senhor Jesus, nos seus ensinos, ele nos revelou o caminho para vencermos a ansiedade, demonstrando que o Deus que cuida das aves, o Deus que cuida dos lírios do campo, é o mesmo que cuida de todos nós com o seu imenso amor. Para isso, devemos confiar. Devemos confiar nele e buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Podemos então nos perguntar, o que é a ansiedade? O termo original aqui utilizado em Mateus, capítulo 6, verso 25, ele é traduzido na Bíblia, na tradução corrigida, né? Almeida, revista e corrigida, traz a palavra cuidadoso, né? Já na tradução atualizada da Almeida, traz o termo ansioso, né? Já na nova tradução, na linguagem de hoje, encontramos o termo não se preocupem, né? E tudo isso, né? Todos esses termos utilizados, eles têm o sentido de de que a pessoa está indevidamente preocupada, né? Ela está se tornando alguém indevidamente preocupado. Então, estar ansioso é viver no presente situações que podem ou não acontecer lá no futuro. A pessoa ansiosa, ela se preocupa, ou seja, ela se ocupa antes do tempo. Ela se preocupa, ela se ocupa antes das coisas acontecerem, de fato e realmente. Com isso, ela antecipa os seus sofrimentos. Ela vive hoje problemas que poderão ou não acontecer amanhã. E geralmente a pessoa assim, ela se torna uma pessoa inquieta, né? Se torna uma pessoa nervosa. A palavra grega aqui também traduzida por ansioso, melhor dizendo, ela traz um outro significado também, que é o significado de ser uma pessoa atraída para direções diferentes, né? Ou seja, nossas esperanças, elas nos puxam para um lado. Os nossos medos nos puxam para outro lado. Veja que aí então há uma tensão. É gerada e provocada uma tensão entre as nossas esperanças e os nossos medos. E por vezes, essa tensão que é gerada entre esses dois fatores, esperanças e medos, pode se tornar algo insuportável. Essa tensão, ela pode se tornar na vida daquele que é ansioso algo realmente insuportável. A ansiedade pode se tornar, sim, algo insuportável. Veja que o sentido também da palavra ansiedade, ela está associada à angústia, né? Aquilo que traz aperto. E aperto geralmente nos nossos sentimentos, no nosso coração. A ansiedade, ela é um estado emocional de inquietação, de medo, de perturbação do nosso sistema nervoso, né? E a Bíblia, ela nos traz a ansiedade de dois modos, né? Ela trata do tema ansiedade de dois modos. Um, como sendo um sentimento sadio, né? A ansiedade como um sentimento sadio, e outro, a ansiedade como sendo um distúrbio, né? Um distúrbio no nosso ser. Veja que o sentimento sadio, né? Ela é uma ansiedade natural, né?
é um tipo de ansiedade e é uma preocupação, na realidade, realista, né? É uma preocupação realista. Essa ansiedade, ela é para nós um sinal de alerta, né? Que nos adverte sobre o perigo e que também ela nos capacita a tomarmos decisões de forma correta e de agir de forma também responsável, né? Mediante os problemas que temos à frente. Nesse sentido, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo teve também ansiedade, né? Paulo também sofreu de ansiedade. Veja o que está descrito lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 28. E lá diz assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja que essa é uma preocupação real, né? Da qual Paulo tinha com a perseguição que as igrejas estavam sofrendo, né? Que os cristãos estavam sofrendo. Então, Paulo tinha essa ansiedade, né, natural, né, como um sentimento sadio de preocupação, de zelo, de cuidado e de amor para com os crentes das igrejas e também pela própria igreja. Já os distúrbios, né, é uma ansiedade patológica, né, ou seja, é uma forma de ansiedade doentia, que pode se tornar crônica, né? Que pode durar muito tempo, pode ser algo persistente. E essa ansiedade, ela é responsável pelo nosso mal-estar físico, pelo nosso mal-estar psíquico, né? A ansiedade, ela é conhecida como aquela que causa, né, muitas doenças, né? E ela se apresenta em diversas reações na vida das pessoas, né? Podem ser através de reações físicas, por exemplo, né? Pode provocar dor de cabeça, alergia, né? Dor em determinadas regiões do corpo, né? Às vezes a pessoa fica até sem, né? com falta de ar, falta de fôlego, né? Muitos passam por problema de insônia, dentre tantos outros males que a ansiedade pode provocar, né? Também a ansiedade pode provocar reações psicológicas na vida da pessoa, né? Pode reduzir o nível de concentração naquilo que a pessoa está fazendo, né? Pode reduzir aí o nível de criatividade, né? De produtividade, né? Além de prejudicar também o relacionamento, né? O bom relacionamento com as outras pessoas. A ansiedade também, né? Pode provocar aí reações defensivas, né? A pessoa, que passa por esse problema, ela pode passar então a negar, né? Nega a própria ansiedade, né? Ou finge que ela não existe, né? E geralmente, quando isso acontece, a pessoa acaba lançando, né, a culpa nas outras pessoas, né? De problemas que são dela, né? Que ela tem que resolver, né? Algumas vezes a pessoa procura, né, uma fuga, né? Utilizando álcool, utilizando drogas, né? Utilizando tantas outras coisas, né, que podem servir como veículo de fuga, né, para a tentativa, né, e como reação, né, a esses problemas que aparecem, né? Com isso, a pessoa ela pode se tornar agressiva, né, contra o outro, pode se tornar agressiva até contra ela mesma, né? E também, né, as reações espirituais. As reações espirituais, elas são, para o crente, acredito que sejam as mais complicadas, né? Porque as reações espirituais da ansiedade, ela pode nos afastar de Deus, né? Justamente naquele momento em que nós mais precisamos dele, né? Pode reduzir, por exemplo, a disposição para orar, diminuir a concentração da leitura bíblica, né? Pode reduzir o interesse pela participação das coisas da igreja, das coisas de Deus, né? Mesmo na vida cristã, meus irmãos e irmãs, a ansiedade crônica, ela é um problema, né? Porque os sintomas emocionais e também os sintomas físicos, de uma forma ou de outra, elas vão afetar a vida espiritual e pessoal do crente, né? Veja que a ansiedade,
ela tem as suas causas na vida espiritual e pessoal do crente, como também tem as suas consequências, né? A fé vacilante é uma delas, né? A fé vacilante em Deus é a principal causa da ansiedade de muitos, né? Uma fé fraca, uma fé vacilante, né? Uma fé inconstante, ela pode resultar em uma série de medos, pode criar uma série de medos na pessoa. Medos são sentimentos também pode gerar sentimentos de inquietação, que é o próprio medo diante de um perigo que é real, né? E que também pode ser um perigo imaginário, algo que a pessoa está imaginando que possa ocorrer, né? Então, a ansiedade, ela traz isso, traz esses medos, né? A fé vacilante, ela traz esses medos. Medo do insucesso, medo das doenças, medo da rejeição, medo de perder algo querido, medo de perder o emprego, medo, né, de falência, medo do futuro, né? E até mesmo medo da morte, né? Outra causa e consequência da ansiedade, né, são os cuidados excessivos, né? Por exemplo, com a ascensão social, né? E também com a vida, que muitos acabam prezando, né? Querendo ou não, em algumas situações nós somos forçados a competir o tempo todo, né, nesse mercado de trabalho. E esse esforço para se manter em constante, subir constantemente na questão social e também profissional, é uma das principais causas da ansiedade no mundo moderno, né? Isso é inegável. A Bíblia nos diz lá em Provérbio que 15:16, Provérbio capítulo 15, verso 16, que melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. A Bíblia também nos ensina que devemos viver uma vida piedosa e também cheia de contentamento, conforme está descrito lá em Filipenses capítulo 4, dos versos 11 ao 13. E lá diz o seguinte, veja só, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aprendeu essa lição, viver contente em toda e em qualquer situação, tanto na riqueza como na pobreza, porque em tudo, é o que está descrito na nossa Bíblia, né? Porque em tudo, verso 13, em tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos fortalece a todos os momentos, sendo na riqueza, sendo na pobreza. Por isso, não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Então, como nós podemos evitar e superar a ansiedade? A Bíblia afirma que deve estar em primeiro lugar em nossas vidas o reino de Deus. Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós fazemos assim, nós não precisamos nos preocupar sobre o que iremos comer, beber ou vestir. Não é que Jesus está dizendo aqui que nós devemos aí, né, lançar mão, jogar fora as nossas responsabilidades que temos. Não é isso, né? Simplesmente, né, a vida não consiste somente em correr atrás destas coisas, né? Deus nos dá a inteligência, nos dá a disposição para trabalhar, né, para que tenhamos estas coisas, mas que essas coisas não sejam o alvo, a finalidade das nossas vidas. A finalidade, o alvo das nossas vidas é o reino de Deus, é o próprio Deus, é o Senhor Jesus em nossas vidas, né? Não devemos, então, com isso, nos inquietar, né? Porque é inútil nos inquietarmos, né? A inquietação, ela é inadequada para o crente, porque a inquietação, ela é sinônimo de incredulidade. Se tornar uma pessoa inquieta, sem fé,
é pura incredulidade. Né? Não confiar no Senhor plenamente é incredulidade. E a Bíblia nos condena, né, tal atitude. O crente, pelo contrário, nesses momentos de dificuldade e nos momentos de alegria também, o crente deve exercitar a confiança em Deus. Veja a orientação lá em Filipenses capítulo 4, verso 6. Ela é clara e ela é objetiva. E ela nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que Jesus nos diz sobre a ansiedade? A ansiedade é inútil. Ela é incapaz, a ansiedade ela é incapaz de realizar algo produtivo nas nossas vidas. Veja que ela não pode, de modo algum, alterar o passado, nem controlar o futuro. Quem de nós pode, aí, né, através da preocupação, pode acrescentar uma única hora a mais nas nossas vidas? Quem de nós pode fazer isso? O verso 27 do texto faz essa pergunta. Jesus faz essa pergunta. E ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Na realidade, a preocupação mais consome os anos da nossa vida do que acrescentam a ele. Se nós fizermos aí uma escala, né, uma escalada, um gráfico, né, de 100%, né, veja que uma pessoa normal, ela concentra, né, uma porcentagem da sua vida, né, em várias coisas. Né? Por exemplo, uma pessoa normal, assim como eu e você, né, concentra 40%, né, da sua ansiedade em coisas que nunca vão acontecer. Outras, né, ainda nesse mesmo gráfico, né, uma pessoa normal concentra 30%, né, da sua ansiedade em coisas do passado, em coisas que não poderão ser mais mudadas. Né? Uma pessoa normal concentra 12%, né, da sua ansiedade em críticas que outras pessoas fizeram a respeito dela. Né? 10% da concentração da ansiedade, né, é sobre a saúde. Né? E quando se pensa nisso, né, quando se se preocupa muito em excesso com a saúde, né, aí você fica doente, porque aí você fica estressado. Né? E 8% da concentração da nossa ansiedade, elas são em problemas, em coisas que realmente são reais e que realmente irão acontecer. Né? Então veja, né, que muito do, né, 92% aqui do que nós nos preocupamos, né, são preocupações aqui que, infelizmente, né, tomam conta aí do nosso ser, né, tomam conta dos nossos pensamentos de uma forma, né, que não deveria ser. Né? As prioridades aqui deveriam ser invertidas. Né? Somente 8%, né, é que realmente deveria nos preocupar, né, porque são coisas reais, são coisas que irão acontecer no decorrer das nossas vidas. Né? Nós enfrentamos aí, né, desafios dia após dia, preocupações, problemas, escolhas. E qual deve ser a nossa atitude como filhos e filhas de Deus? No que ou com o que realmente devemos nos preocupar? Né? E quando nos preocupamos realmente, o que nós fazemos? Será que dobramos os nossos joelhos? Nos colocamos na presença do Pai em oração, pedindo a Ele que nos oriente, que nos ajude nos tempos de dificuldade? Será que a nossa pura preocupação
ela vai nos ajudar em alguma coisa? Conforme conversamos até aqui, entendo que não. O excesso de preocupação pode prejudicar a nossa saúde. O objeto da nossa preocupação pode consumir os nossos pensamentos, pode perturbar a nossa vida produtiva, como pode também afetar negativamente a maneira como tratamos as outras pessoas. E a ansiedade excessiva, ela traz um perigo também, né? Um perigo. Ela pode reduzir a nossa capacidade de confiar em Deus. Ela pode reduzir a nossa capacidade de confiar em Deus. A ansiedade, ela é desnecessária por causa do caráter de Deus. Veja que mais importante do que a ansiedade faz a você é o que ela faz a Deus. A ansiedade, ela é um golpe na realidade, né? Na realidade, ela é um golpe contra a pessoa e o caráter de Deus, que é o nosso Criador, é o nosso sustentador. Deus prometeu cuidar de nós. Deus prometeu cuidar de cada um de nós nesse tempo em que nós vivemos. Tempos difíceis, né? Mediante os problemas que temos aí à nossa frente. Deus prometeu cuidar de nós, caso nós confiemos as nossas vidas, né, a Ele, em tudo, em todos os detalhes, no menor que seja. Eu, quando era criança, acredito que muitos de vocês que estão me vendo e escutando, né, já foram para a escola, né, com aquela lancheirona, né, ou com seu lanche dentro da mochila, né? E quando nós éramos crianças assim, né, nós não pedíamos, né, dinheiro ao pai, né? Aliás, às vezes pedia, né, às vezes levava, né, lanche para a escola e às vezes comprava lá. Mas é interessante que quando a gente tinha o lanche ou pedia dinheiro para comprar, né, a gente não se preocupava, né, de onde vinha, né, esse dinheiro. A gente nem se importava até com a existência dele, né? E às vezes esse é o nosso problema, né? Nós nos preocupamos com muitas coisas em demasia, né? Deixe que Deus seja Deus em sua vida. Deixe Deus cuidar de você. Apenas tenha fé e confiança. O verso 30 do nosso texto diz o seguinte: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. A ansiedade é incompatível com a nossa fé. Jesus ainda diz aí no mesmo verso 30, né, a respeito disso, né, e chama de ansiosos, né, chama os ansiosos de homens de pequena fé. Quando somos ansiosos, né, demais da conta, né, aos olhos de Deus, nós somos homens e mulheres de pequena fé. Veja que entre os versículos 25 e 30, confira na sua Bíblia, Jesus ele nos lembra que o mesmo Deus que cuida das aves, que cuida das flores, Ele atribui a você, a mim, muito, muito, muito mais valor do que essas outras coisas. Se Deus cuida das plantas, cuida dos animais, Ele não vai cuidar de você? Ele não vai cuidar de você, meu irmão, minha irmã, que fomos criados à imagem dEle, que fomos comprados pelo seu Filho, pelo sangue lá no Calvário, que fomos recriados através e com a vida de Cristo, que Cristo nos deu, que fomos selados pelo Espírito Santo. O antídoto para a ansiedade é crer nas promessas de Deus e orientar a sua vida de acordo com essas prioridades que o Senhor nos dá. Verso 33 do nosso texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Os crentes devem resolver a questão das prioridades. Devemos resolver realmente quais são as prioridades das nossas vidas. O reino de Deus deve ser a nossa principal preocupação. O reino de Deus deve ser a nossa principal preocupação. O que é mais importante para você? Pessoas, coisas, objetos, dinheiro, prazer, outros tantos desejos? Cuidado! Todos eles competem por prioridade e querem prioridade na sua vida. Por vezes até exigem prioridades na sua vida. Cuidado, porque se você não entregar o primeiro lugar a Deus em todas as suas áreas, qualquer uma dessas coisas pode, rapidamente tirar o primeiro lugar que pertencem a Deus, tirar o lugar de Deus nas nossas vidas. Perceba que quando você organiza corretamente suas prioridades, Jesus ele faz uma promessa que temos no texto. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando os seguidores de Jesus buscam primeiro o reino de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Absolutamente nenhuma das boas promessas de Deus falhou. E elas nunca irão falhar para as nossas vidas. E o que nós devemos fazer então quando estamos ansiosos? Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7 diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que fazer quando estamos ansiosos? Devemos pedir a Deus que nos dê paz, que nos conceda sabedoria para fazermos aquilo que é certo para quando resolvemos os problemas que nos afligem. Deus conhece todas as nossas necessidades, desde as mais simples até as mais complexas, porque para Ele não há nada de impossível, porque é Ele que nos socorre nas nossas angústias e nas nossas tribulações. O nosso maior anseio deve ser a presença de Deus e a busca incessante do seu reino. Não se preocupe com as demais coisas, pois elas vos serão acrescentadas. Descanse no Senhor, essa é a promessa de Deus. Coloque fim a toda ansiedade que procura, com muita insistência, tirar a sua paz e também prejudicar a sua comunhão com Deus. Salmo 37, versículo 5 diz o seguinte: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com o que o seu coração se preocupa? Se você colocar qualquer outra coisa na frente de Deus, na frente do seu reino, na frente da sua justiça, mesmo que o seu desejo seja somente para afastar um medo terrível, você vai descobrir que terá falhado em lançar esse objetivo, em alcançar, melhor dizendo, esse objetivo. Porque Deus não ficará em segundo plano, mesmo diante de uma preocupação que seja legítima. Quando ficamos ansiosos, estamos nos deixando levar pelas circunstâncias e não pela verdade de Deus. A preocupação, ela pode até nos imobilizar, mas a confiança em Deus, ela nos leva à ação. Lute, meu irmão e minha irmã, com fé. Lute com fé, lute com esperança contra a ansiedade, porque é o próprio Deus que nos ajuda, que caminha ao nosso lado. É esse mesmo Deus maravilhoso
com seu imenso e grande amor e cuidado que Ele tem para com cada um de nós, que nos ajuda no combate contra a ansiedade. De nós mesmos, nós não temos força suficiente para nos desvencilhar das armadilhas da ansiedade. Mas no Senhor, nós somos capacitados a enfrentar esses desafios e vencê-los em nome de Jesus. E a Bíblia nos diz assim, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E Ele continua assim, cuidando de nós. Basta que lancemos as nossas ansiedades sobre Ele, que Ele carrega e carregará os nossos fardos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Estamos vivendo um momento bem difícil no nosso país, onde muitas pessoas já perderam familiares, pessoas queridas, amigos, por conta da Covid-19. E é um momento de pedirmos a Deus, que é o nosso Deus do impossível, o nosso Deus de milagres, o Deus de cura, para que esteja fazendo o melhor para a vida de cada um, entrando na vida dessas pessoas e curando se for da vontade dele. Então vou tocar um louvor aqui, que ele fala sobre cura. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti.
de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Quero agradecer a vocês por ter compartilhado conosco desse momento de culto, ter compartilhado do momento de oração, dos momentos de cântico e do momento da palavra que foi aqui pregada. E assim, nesse espírito de agradecimento, é que fazemos a oração final. Pai eterno, queremos te agradecer, Senhor, porque, ó Pai amado, apesar das nossas ansiedades, apesar das nossas angústias, ó Senhor, que por vezes, ó Pai, tentam, ó Senhor, nos sucumbir, ó Pai, nos levar à tentação de aceitá-las, ó Senhor, Tu estás ao nosso lado, ó Pai, nos ajudando, nos orientando, ó Pai amado, concedendo, ó Senhor, a Tua sabedoria e graça, ó Senhor, para que possamos, ó Senhor, não mediante os nossos esforços, ó Pai, mas sim, ó Pai, na força que vem de Ti, ó Pai, nos desvencilhar desse mal desse século, ó Pai, a ansiedade, ó Senhor. Muitas pessoas ainda sofrem, ó Senhor, desse mal. Principalmente, ó Senhor, em decorrência, ó Pai, do mal, ó Senhor, da pandemia que abate o mundo, ó Senhor. Muitas pessoas estão ansiosas, ó Pai. Muitas pessoas, ó Senhor, que não têm nos seus corações o porvir do futuro, ó Senhor, tem medo, ó Pai, tem medo do que está acontecendo, tem medo do que virá a acontecer, poderá vir a acontecer, ó Pai amado, tem medo das consequências, Senhor. Mas, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, para todos, ó Senhor. Que a ansiedade, ó Pai amado, não seja parte da nossa vida, ó Pai, mas que nos preocupemos realmente, ó Senhor, com o Teu reino, ó Pai amado. E também, Senhor,
no que se diz a questão material, ó Pai amado, que nós nos preocupemos apenas com aquilo que é real, ó Senhor. Que possamos, ó Senhor, ajudados, ó Senhor, por Ti, ó Pai, possamos vencer, ó Senhor, essas barreiras. Possamos vencer, ó Senhor, aquilo que nos traz intranquilidade, que nos traz inquietações, ó Pai amado, que tudo isto, ó Pai amado, seja transformado em credulidade, ó Pai. Não mais em incredulidade, mas sim em credulidade, fé em Ti, confiança em Ti, porque somente Tu é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que Tu, com as Tuas mãos poderosas, alcance, ó Pai, irmãos e irmãs, ó Senhor, alcance o mundo com as Tuas bênçãos, ó Pai, e também, Senhor, conceda, ó Senhor, a saúde, conceda, Senhor, a paz, ó Senhor, para tantos, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai, para tantos que perderam seus entes queridos durante esse período de pandemia, Senhor, que Tu console os corações, que Tu dê força, dê ânimo a todos nós, ó Pai amado, e que aqueles, ó Senhor, que porventura não criam em Ti, no Teu poder, ó Senhor, nas Tuas promessas, possam, ó Senhor, a partir desse momento de dificuldade, ó Senhor, possam crer que Tu é o Senhor, Deus das nossas vidas. Tu é o Senhor Criador, Tu é o Senhor sustentador, e Tu é o Senhor que nos ama de uma forma tão profunda, que nos deu Seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer em favor de todos nós, todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma boa semana na Tua presença. E assim nós nos despedimos com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e o ensino edificante do Espírito Santo seja com todos vocês e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que possamos novamente nos reunir como igreja, como crentes em Cristo Jesus, para prestar-lhe culto e adorar na beleza da sua santidade. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Próxima quarta-feira, de modo online, através do aplicativo Google Meet, às 20 horas, teremos o estudo bíblico. Estamos chegando ao final, na realidade, do livro do profeta Oséias. Estamos no último capítulo, capítulo 14. Iremos estudá-lo, né? Ele integralmente na próxima quarta-feira, dia 24, a partir das 20 horas. Vocês receberão o link através do grupo da igreja, né? E alguns outros irmãos que congregam conosco, que ainda não fazem parte não foram inseridos ainda, né? No grupo da igreja, né? Receberão o link no seu WhatsApp pessoal. E também, no próximo domingo, dia 28, teremos aqui a Escola Dominical, pelo mesmo sistema. Aplicativo Google Meet, a partir das 9 da manhã, né, teremos aí o início, né, da Escola Dominical. Né? E às 9h15, né, às 9 horas, recebemos os irmãos e às 9h15 damos início, então, ao trabalho de Escola Dominical. Lembrando os irmãos, né, que o texto que vamos estudar é a primeira epístola de Paulo, melhor dizendo, a Timóteo. Né? Portanto, entramos aí no estudo das epístolas pastorais de Paulo. Ok?
aguardo todos vocês. Vocês estão convidados a participarem e também serem edificados através do estudo da palavra do Senhor. Deus os abençoe. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber deste